Olá, amigo! Seja bem-vindo a mais uma live nossa de aquecimento para o nosso workshop de manejo de pastagem. E hoje vamos falar de aumento de produtividade, mais uma vez. E quando a gente vai falar de aumento, estou me referindo a você botar a sua fazenda no máximo através da irrigação. Vamos entender o que é irrigação. Mas antes disso, eu vou chamar a minha parceira e amiga, a jornalista Lilian Dias. Lilian, dá boa noite para a turma aí. Boa noite, fala, professor Wagner. Mais um dia aqui, já estamos na nossa oitava aula de aquecimento, que, como o próprio nome diz, é aquecimento, só está preparando para o workshop de pastagem gratuito, que ocorre nos dias 18, 20 e 22 de março, que vai ensinar os pecuaristas de todo o Brasil, não só os pecuaristas, mas os técnicos, engenheiros agrônomos, veterinários, zootecnistas, todo mundo que é envolvido com a pecuária, vai aprender a dominar o manejo de pastagem nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da fazenda. Bate aqui no microfone, a culpa é minha, viu, gente? Vou repetir, ó. Dobrar a rentabilidade da fazenda. Só que essas lives de aquecimento são aulas que a gente vai encaminhando, te aquecendo, e o tema hoje é irrigação. O professor vai discutir com a gente como que a irrigação pode ser uma ferramenta poderosa para aumentar a produtividade da sua fazenda, mesmo nos períodos de seca. Eu diria principalmente nos períodos de seca. Professor, diz aí para a gente por que a irrigação é fundamental para a produtividade agropecuária, especialmente na seca. Lilian, numa das lives aí que nós já fizemos juntos, nessa fase de aquecimento, você lembra que eu falei que primeiro vem o controle de plantas daninhas. Depois vem cerca, arame, divisão de pastagem, para ter um bom manejo. E por último, com o pasto limpo, livre de plantas daninhas, e o pasto já dividido, nós entramos na parte de adubação, melhorando os níveis de fertilidade. Porém, existem alguns pecuaristas que nasceram para ser águias. Aquele pecuarista que enxerga muito longe, que quer mais, que vê a grandeza do agronegócio brasileiro, olha a agricultura com orgulho e chega para mim e fala assim: ô Wagner, eu quero produzir mais ainda. E aí, Lília, aí entra a irrigação. Porque, olha, vamos entender uma coisa. A planta, para crescer, a planta precisa de luminosidade. O Brasil tem luminosidade praticamente o ano todo. É claro que, por exemplo, aqui no Sudeste, onde nós estamos, você e eu, a gente tem o período de inverno, né, que é um período mais seco, e os dias são curtos. E no verão, que é período de chuva, os dias são mais longos, né? Finalzinho do ano, por exemplo. Quando a gente vai para as regiões norte, mais próximo do Equador, essa diferença de dias, ela desaparece e você passa a ter dias e noites com horário de 12 horas praticamente o ano todo. Mas você tem uma alta luminosidade. Porém, Lilian, nós vivemos em um país de clima tropical. E no clima tropical não tem como a gente escapar das temporadas de chuva e temporada de seca. E aí é onde o pecuarista se lasca, tá? Então, a irrigação, ela é muito bem-vinda. De que forma? A irrigação pode antecipar o período de chuva. Quando você ainda está no período de seca, você começa a irrigar seu pasto, tá? E entra no período molhando a terra e acelerando o processo de rebrota. Quebrar um veranico, que normalmente existe em algumas regiões que tem veranico no período de chuva, e isso acaba prejudicando tremendamente a pastagem. E prolongar o período de chuva. A hora que acabou de chover, a irrigação entra e termina. Mas
no sul e sudeste, Lilian, nós vamos ser penalizados pelos dias mais curtos. Mas no norte do Brasil, a coisa é diferente. Você tem um efeito tremendo da irrigação, principalmente na época da seca. Então, eu estou me referindo ao centro-oeste, tá? Eu estou me referindo ao nordeste e ao norte do sudeste também, que também acaba tendo um bom efeito com a irrigação. Aí, Lilian, dessa forma, a gente levanta a régua da fazenda e passa a produzir mais o ano inteiro, principalmente na época da seca. Perfeito, professor. Bom, a importância foi dita. Agora a pergunta que vem é: quais são os desafios do pecuarista ao implementar os sistemas de irrigação? Bom, irrigação, Lília, você tem que ter água. Não existe irrigação sem água, tá? O pecuarista tem que contratar, conversar com um técnico especializado da parte de irrigação, primeiro, para ele saber, ele vai apresentar para o técnico qual é a cultura que ele pretende trabalhar, tá? Então, vou trabalhar com pasto, eu vou trabalhar com milho, eu vou trabalhar com sorgo, o que eu vou trabalhar, tá? Por quê? O técnico vai avaliar o solo, a qualidade do solo dele. Quando eu estou falando qualidade, não é fertilidade, mas é a estrutura do solo. Aquele solo que você consegue molhar e quanto tempo ele retém aquela umidade. Ela vai embora, ela vai percolar, ela vai descer no solo para as camadas mais profundas ou a terra fica molhada mais tempo? Esse é um primeiro fator que o técnico vai avaliar. Segundo fator é o tipo de cultura, quanto que vai precisar de lâmina de água. E a partir disso, define-se quanto que a propriedade consegue irrigar com a origem da água, seja ela de um açude, seja ela de um poço, ou seja ela de um rio, por exemplo. Então, é muito importante avaliar a origem da água que a fazenda vai retirar a água para a irrigação, tá? Se é uma nascente, se é um rio, é uma represa, ou é um poço, tá? Lembrando, Lília, que o rigor e a fiscalização, né, no Brasil, ela é muito rígida. E o pecuarista tem que estar atento às regras e às leis ambientais, tá? Por exemplo, se ele vai tirar água de uma represa, essa represa tem que estar homologada, ela tem que estar averbada lá no meio ambiente, tá? E aí tem uma autorização que ele vai receber que permite ele retirar tantos milhões de litros no ano daquela área. A mesma coisa é um rio ou um córrego. Existem, às vezes, rios que o produtor não consegue mais autorização. Por quê? Porque abaixo da fazenda dele tem cidades que precisam da água daquele rio para poder manter a população. Então, ele não consegue mais ter autorização para pegar água. Então, é muito importante fazer uma consulta, aí ele já sabe quantos hectares ele quer irrigar, quantos milhões de litros ele vai precisar, quantos mil litros ele vai precisar, e aí eles vão definir se aquele rio suporta ainda, se tem disponível isso ou não. E ele vai receber uma outorga, uma autorização para poder explorar aquela água. Feito isso, Lília, feita a outorga, aquilo ali se mantém e ele vai usar. E pode acontecer de vir algumas
alguns ciclos de seca muito drástico na região e ele até correr o risco de perder temporariamente a outorga, ser obrigado a desligar o sistema de irrigação, mesmo tendo outorga. Tá? Então, é muito importante saber de onde vai tirar esse potencial. Feito isso, ele parte para escolher o modelo da irrigação. Existem equipamentos que são e gastam mais água, como, por exemplo, um pivô. O pivô já melhorou muito em termos de qualidade, mas ele é ainda campeão, ele gasta mais. E existem sistemas de aspersão que são moderadamente, e tem aqueles sistemas altamente econômicos, como, por exemplo, o sistema de gotejamento. O sistema de gotejamento é uma tecnologia israelense que chegou no Brasil através de empresas de Israel e que permite que o pecuarista, com uma economia violenta de água, ele consiga molhar e ter um excelente resultado. O tipo de equipamento a ser usado vai depender muito da quantidade de água que o pecuarista vai ter, da topografia do terreno, da origem, de onde ele está captando essa água e o tipo de cultura que ele pretende trabalhar. Todos esses dados, quem vai dar o veredito final é o técnico especializado em irrigação da empresa. Ou seja, professor, inúmeros desafios, responsabilidades, regras, normas. A gente sabe que o nosso Código Ambiental é um dos mais rigorosos do mundo. Então, quer dizer, não é para qualquer um, não, né? Tem que ter profissionalismo, não é mesmo? Com certeza. Irrigação, Lília, deve ser feita com muito critério. Outra coisa, eu não recomendo irrigação para uma pessoa que não controlou plantas daninhas, para uma pessoa que não dividiu o pasto e uma pessoa que não adubou o pasto. É o último passo, Lília. Eu tenho uma fazenda que eu presto consultoria em Alagoas, do Grupo Coagro. E aí, lá nessa fazenda, o dono da fazenda chegou para mim uma ocasião e falou: Wagner, eu queria fazer um rotacionado. Perfeitamente, vamos fazer. Projetei o rotacionado para ele e fizemos o rotacionado de uma área da fazenda pequena, 20 hectares. Ele ficou tão empolgado com a resposta que deu, e aquele rotacionado, eu fiz ele todo dentro da tecnologia, com controle de plantas daninhas, com boas divisões e com adubação. E deu um resultado tremendo. E aí ele virou para mim e falou assim: doutor Wagner, eu quero produzir mais. Aconteceu, Lília, que nós pegamos durante 2 anos seguidos seca tremenda no estado de Alagoas, lá no Nordeste. E é claro, o sistema rotacionado acabou sofrendo. Aí ele virou para mim e falou assim: olha, não quero mais ficar na mão de São Pedro. Eu gosto de São Pedro, mas não quero ficar na mão dele. Então, o que eu faço? Aí foi quando nós conversamos. Vamos só se a gente partir para irrigação. E ele começou a fazer. Ele foi atrás de outorga, ele precisou levantar e aumentar o potencial dele de reserva de água na fazenda. Ele fez, e aí ele se preparou para tudo isso e fez um bom projeto. Ele não fez o gotejamento, mas ele fez de aspersão. Tá? Lília, essa fazenda fez 20 hectares. Essa fazenda tem algo em torno de 180 hectares. Ele fez 20. E aí eu vou lhe dizer, em pleno período de seca, é quando a fazenda dele fatura mais arrobas por hectareano. Quando todo mundo está passando apuro de pasto, ele está comprando gado para botar dentro da fazenda dele. A fazenda dele, Lia, o que ele fez? Ele levantou a régua de produção. Se ela produzia aqui, ele passou a produzir aqui. Então, ter irrigação é você voar mais alto.
e mais rápido. Você passa a voar avião a jato nas grandes altitudes. Você tem mais resultado, tem maior produtividade, tem maior lucratividade e a sua fazenda vai valer mais e vai te entregar mais. Então, sem dúvida, a melhor forma da pessoa almejar uma produtividade melhor. Mas tem que ser vencida algumas etapas. Esse pecuarista alagoano, ele fez o seguinte, falou: São Pedro, a amizade continua, quero que o senhor abra aí os portões dos céus quando eu chegar, mas deixa eu fazer uma irrigaçãozinha básica aqui. Básica. Aí ele foi lá, fez, ou seja, criou oportunidade na seca e está lavando a burra de dinheiro, é isso, né? É isso aí, é isso aí. É isso aí, Lília, gente, a planta precisa de luz. Eu estou falando que o Brasil tem luz. A planta precisa de luminosidade, de temperatura. Luz, temperatura. Nós temos calor o ano inteiro, praticamente. E a planta precisa de umidade. Umidade, Lília, tem algumas regiões que sofrem com isso. E aí é onde entra a ousadia do pecuarista de querer, mesmo em regiões onde chove menos, chove pouco, ele monta um sistema de irrigação e manda bala e vai produzir. Agora, vamos falar de quem não colocou a casa em ordem, né? Que nem você disse, para fazer irrigação é a última coisa. Então, tem que estar com tudo ajeitado. E não colocou a casa em ordem, não vai irrigar, e aí essa falta d'água, de que maneira essa falta d'água prejudica a pastagem, consequentemente, a alimentação do gado? Lília, isso é uma coisa que nós não podemos fugir, que é o período de seca. Isso eu já falei em inúmeras palestras minhas, em lives, que no período da chuva, a pastagem entrega 70% do volume de massa do ano. No período de seca, a pastagem entrega 30%. Onde mora o problema, Lília? O período de seca tem algumas regiões do Brasil que nós chegamos a ter 5 até 6 meses de seca. Tem lugares, Lília, que passa o ano todo quase sem chover. Nossa. E o período de chuva é bem pequenininho. Então, o que acontece? Esses 30% passa a ser muito significativo. Muito. Certo? Então, só temos 2 alternativas. Vamos lá. Ou você vende o gado e baixa a taxa de lotação da fazenda para atravessar no período de seca, tá? E isso é muito ruim, porque você vende, aí você fica sem o gado que vai gerar receita. Então, você tem que comprar e tem que voltar rapidamente quando começa a chover. Então, é complexo. Ou então, Lília, você se prepara para a seca. Se preparar para a seca é com comida. Você tem que estocar comida. Tem gente que fala até de estocar ar. Eu nunca vi estocar ar, mas eu estou falando uma coisa racional. Estocar comida dá para fazer. Estocar o ar não dá para estocar. Mas vamos lá, a conversa é outra. Você tem que fazer o quê? Quantos cabeças de gado eu vou ter na fazenda durante a seca? Quanto que esse gado precisa comer? Eu tenho pastagem? Não. Então, eu tenho que ter um excedente de comida, seja em forma de silo, seja em forma de grão, seja em forma de capim deferido, seja em forma do que for, mas você tem que ter esse capim para ofertar para o teu gado naquele período de seca. Se você fizer isso, tudo bem. O mínimo dos mínimos que você deve estar atento é ter água o suficiente, mesmo na seca, para fazer o teu gado beber água. E isso é um outro problema, Lília. Tem fazenda que nem água para beber tem. Nem água. Os açudes da fazenda vão secando, secando, secando. E aí, quando chega em pleno período de seca, sabe o que a fazenda faz, Lília? Abre as porteiras.
O gado anda para onde quiser. Às vezes o gado anda 3, 4 quilômetros para beber água. O gado começa a emagrecer, começa a perder peso. Isso é um abuso. Isso é um crime que se comete. A fazenda tem que ter água para o gado beber, os seus funcionários beberem. Então, água é fundamental para a vida, inclusive para a vida dos animais, do gado. Então, gente, o que acontece? Você pode trabalhar a pastagem para você ter uma saúde melhor de pastagem. Aí muda um pouquinho, porque não é irrigação, é saúde de planta. A gente trabalhar na saúde de planta para ter um sistema radicular mais profundo é também uma alternativa, mas é uma alternativa que também tem seu preço. E o pecuarista tem que fazer. O que, matando a nossa conversa, Lília, o pecuarista tem que fazer é pensar em estratégias para produzir mais na seca. A seca é o gargalo do pecuarista. E é o gargalo, pecuarista, porque você quer. Eu estou dizendo isso, talvez você fique bravo comigo neste momento, ou brava comigo, mas é a mais pura realidade. E sabe onde você vai aprender isso? De que é o gargalo porque você quer, e você pode mudar esse cenário e fazer da seca uma oportunidade, como esse pecuarista alagoano. Se ele fez, você também pode, ele fez, você pode fazer também. Para isso, você precisa acompanhar o workshop de manejo de pastagem, que vai ocorrer nos dias 18, 20 e 22 de março, que vai te ensinar justamente isso que a gente está conversando, a dominar o manejo de pastagem nas águas e na seca, para você dobrar a rentabilidade da sua fazenda. E dobrar é o mínimo, eu estou sendo boazinha. O professor tem resultados de pessoas que mais que dobraram, triplicaram, quintuplicaram e muito mais, mas eu não vou ficar aqui entregando ouro, que ele não gosta nem muito que eu fale, que fala, não, Lília, fica falando assim, o povo vai achar que eu exagero, não fala nada, não sei como, mas professor, você resulta. Tanto resulta que a gente, inclusive, tem provas sociais disso. Gente, são 40 anos, né? Vamos falar sério? 40 anos de prática no campo, não só conhecendo o solo do Brasil inteiro, mas até de outros países da América Latina. Então, a gente está falando de conhecimento prático. E conhecimento é uma coisa que, uma vez que a pessoa adquiriu, não tem como tirar do professor. Só que olha que bacana, ele não guarda esse conhecimento para ele. Ele compartilha conhecimento. Tem muito consultor aí que a gente vê que a pessoa fica lá escondendo ouro, que só ele... Gente, vai morrer, vai levar para o caixão? É isso? Graças a Deus que a gente tem alguém com a mentalidade do professor Wagner Pires, que vem aqui, vai realizar 10 lives, essa que a gente está fazendo já é a 8ª, de aquecimento, preparando para o workshop. E aí no workshop você chega lá, um mundaréu de informação. E ainda, aqui ó, a live não é suficiente, o workshop é maravilhoso, mas você vai ver que vai chegar lá, o buraco é bem mais embaixo. Bem mais embaixo. Então, essa oportunidade que você tem, e é de graça, você não vai pagar nada para participar desse workshop. Basta, se você estiver no Instagram, escrever a palavra pasto aqui embaixo, onde estão os comentários, tá? Ou então você vai lá no perfil dele e clica no link que está lá debaixo da fotinho lá. Ou, se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube, debaixo aqui do nosso vídeo, da live, tem o campo descrição e o link está ali. Clica, se inscreva. E aí, o mais importante, para ser completo mesmo, vai lá e entra no grupo de WhatsApp, que é um grupo totalmente silencioso. Mas, Lília, o que é um grupo silencioso? É um grupo que você entra lá, você fica quietinho, e aí só o professor Wagner Pires e o time dele, aliás, timaço, viu, gente? Para poder proporcionar tudo isso que nós temos aqui, o professor está no estúdio agora profissional, eu estou aqui do outro lado, tem um time trabalhando nos bastidores. Tem, dedicando todo esse tempo gratuitamente para você, porque faz parte do projeto de vida, da missão e do legado de cada um que faz parte desse projeto aqui, tá? Qual que é a tua parte? É a mais fácil de todas. É só reservar um tempo que você tem para assistir. Ah, mas eu não tenho tempo. Tempo é prioridade. Se você quer, você vai... Ó, a gente tem aluno que tira leite, eu já falo, eu não canso de dizer isso. Você vai acompanhar lá no workshop, acho que eles vão mostrar. A pessoa tira leite e assiste às aulas nossas. Então, não tem desculpa. Ah, mas não tem mais.
O conhecimento que te falta é aquilo que te impede de ter sucesso. Se você não é próspero hoje na pecuária, principalmente no período de seca, é porque você não tem o conhecimento certo em mãos. É só isso. Pegou essa semente? Planta, mas bora aqui continuar com mais informações aqui. Oi, professor. Ô, Lília, eu vou te dizer mais. Eu formei em 1984. E eu vou dizer uma coisa. Desde 1984, de 85, até os dias de hoje, eu continuo rodando campo. Rodando o Brasil todo, a América Latina toda. Tenho 2 livros publicados, tenho esses cursos que a gente faz. E eu vou te dizer mais, Lília. Eu não vou botar o meu nome em risco. E uma das coisas que a gente promove, a gente fala peito aberto, que é? Que a gente vai ensinar a pessoa a manejar corretamente as pastagens dele, nas águas e na seca. E ele fazendo as coisas que eu oriento, eu garanto a eles, garanto a você que está me assistindo, que você vai dobrar. Mas não é dobrar só, não. Vai muito mais do que dobrar. A gente fala dobrar para você ter garantias e a gente saber que se você não fizer tudo completinho, como nós estamos pedindo, mas fizer alguma coisa, vai dobrar. E é isso que a gente quer, gente. Por quê? Porque você dobrando, você vai te sobrar mais, você vai pagar melhor seus funcionários, você vai poder dar mais conforto e vida saudável para a sua família. Você vai ter um patrimônio que vai valer mais. Você dobra em todos os sentidos, principalmente em respeito e autoridade que você constrói diante do mercado. Então, gente, não tenham medo de conhecer as coisas que a gente está querendo apresentar para vocês. Isso aqui é, como diz a minha amiga Lilian Dias, é apenas a pontinha do iceberg. Tem muito mais coisa que nós vamos mergulhar junto com vocês. E isso vai ser durante o workshop Manejo de Pastagem. Perfeito. Olha, gente, como jornalista, hoje eu fico até com um pouco de vergonha de falar um pouco da nossa profissão, e eu nem preciso entrar em detalhes porque vocês sabem por quê, né? Já foi o tempo áureo do jornalismo, ainda bem que eu tenho mais de quase 30 anos de formada e eu peguei essa época. Mas a minha vantagem é que eu sou jornalista do agro, há 20 anos, e no agro a gente só fala de produtividade, de crescimento, sustentabilidade, a gente não fica falando de mazelas humanas e nem de mentirada, não. Então, como jornalista, eu venho acompanhando o trabalho do professor Wagner Pires já tem alguns anos, e é real isso, é real. O que é prometido é entregue, e se a pessoa segue o passo a passo, de fato, ela consegue manejar o pasto nas águas e na seca, e, no mínimo, como ele disse, dobrar a rentabilidade. Professor Wagner, o que nos une até hoje, todo o time que a gente faz parte, acima de tudo é o caráter, acima de tudo é a dignidade. É claro que a gente tem que pagar boleto, todo mundo tem que pagar boleto, mas mais do que o dinheiro, o nosso nome está em jogo, porque ele levou 40 anos para construir a reputação dele, e eu mais de 30 também. 30 de jornalismo, mas eu trabalho desde os meus 13 anos, então são bem mais de 30 anos, quase 40 anos, mais de 40 anos, quase 40 anos que eu tenho também. Estamos ali, ó. Estamos ali, trabalhando no mercado. O professor começou a trabalhar cedo também, com 13 anos, e eu também com 13. Então, 40 é de agro, meus 20 e 30 de jornalismo e de agro. Agora, a gente começou cedo aí, enfim, né? Então, gente, é sério. E aí eu até peço permissão para aproveitar esse espaço para te fazer um alerta. A internet veio para trazer informação de qualidade, para aproximar, mas ela é usada para o mal também. E tem muitos gurus aí dizendo, por exemplo, que não tem que fazer análise de solo, que não tem que fazer adubação, que isso não é assim, é no assado, ou seja, vendendo facilidades para você, para depois oferecer dificuldade lá na frente. E pior, você vai conduzir a sua fazenda de uma maneira tão errada que vai chegar lá na frente, às vezes você não consegue nem voltar. Então, aquele arroz com feijão muito bem feito, e não é coisa de gente antiga não, porque o Wagner, ele podia ter parado já, mas ele não parou. Ele fala, Lilian, eu não vou parar agora.
Eu falei que eu vou aposentar ele, né? Ele não vou parar porque eu tenho que rodar o Brasil, tenho que saber as tecnologias, tenho que saber o que está acontecendo. Então, ele é contratado por grandes empresas nacionais e multinacionais do agro. Está sempre sabendo das primeiras tecnologias, informação de última linha. Então, é alguém atualizado. E além de ser atualizado, não é só teoria, não. Ele aplica no campo com os clientes dele. Então, ele já chega para você dizendo o que funciona ou não funciona. Olha que mamata. Não é você que vai testar. Não. Ele chega nesse workshop e ele fala, isso dá certo, isso não dá certo. Gente, isso vale ouro, 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 porque ele está encurtando o teu caminho para o sucesso. Imagine você lá ficar fazendo, errando, tentativa e erro. E chega alguém como ele e vai lá e fala, ó, é assim. Ah, tá de brincadeira, né? Não querer participar desse workshop, aí eu falo, aí me desculpa, falar, mas então sai da atividade mesmo, porque você não está querendo melhorar, tá bom? Vamos ver para a gente encerrar aqui, professor, o que ficou faltando de informação? Claro que a gente traz aqui é muito pouco, tá, gente? Não é suficiente, por isso você tem que ir para o workshop. Mas o que a gente pode amarrar aqui, de vez arredondar em relação aos desafios, em relação aos benefícios de quem implementa a irrigação e benefícios justamente para a pastagem, para o gado? Um resumão aqui para a gente, professor. Então vamos lá, Lília. Vamos preparar a fazenda, as pastagens, para futuramente uma irrigação. A sua fazenda tem um potencial de água, ou um rio que passa na margem da fazenda, que você tem como explorar, você já viu isso, ou você tem um grande manancial de água, de nascentes, você tem poços na fazenda, tem um lençol freático grande por baixo da sua fazenda, você tem como pegar água, tá? Ponto. Então, já tem água. O que nós precisamos fazer? Primeiro, nós temos que ter uma pastagem arrumada. Não adianta você querer montar um projeto de irrigação sem você trabalhar a pastagem. Ah, professor, mas eu posso pegar uma área crua e nua e plantar o capim e fazer ele corretamente, já fazer a irrigação ali? Pode, mas você tem que incluir nesse projeto. O projeto de irrigação, ele vem depois do projeto de divisão e ele vem depois também do projeto de adubação. Então, vamos lá, você tem que encarar a pastagem como é uma lavoura. Primeiro ponto. Segundo, você tem que conhecer as necessidades e as deficiências do teu solo e, de preferência, já estar corrigindo, tá? Já está trabalhando todos os tipos de correção, todos os tipos de fertilidade. Lembrando que, com irrigação, você vai trabalhar muito mais em cima de fertirrigação do que de adubação de solo. Mas é fundamental que você construa um perfil de solo, construa fertilidade no seu solo para que a planta possa se desenvolver corretamente. Segundo, mapa da sua propriedade. É fundamental. A primeira coisa que a empresa que vai lhe vender, vai fazer o projeto de irrigação da sua propriedade, ele vai precisar fazer em cima de um mapa. Tá? É a mesma coisa que você vai construir uma casa e vai contratar o melhor engenheiro para fazer a casa. Ele vai fazer em cima de uma planta, sabendo a declividade do terreno, sabendo a estrutura do terreno e assim por diante, ele vai fazer o melhor projeto para você. Então, olha, tem que ter mapa, tem que ter análise de solo, tem que ter um plano de melhoria de fertilidade, tem que ter um plano de controle de plantas daninhas, tá? Tem que ter um projeto de divisão. Isso tudo pode estar vindo de uma vez só sendo implementado. É fundamental que, a hora que começar a rodar o projeto de irrigação, a pastagem esteja bem formada, bem fechada, bem manejada e livre de plantas daninhas. Ponto. Se você fizer isso, você vai ter o melhor resultado com a irrigação. Do contrário, não. Tá? A irrigação é uma complementação final. Outra coisa, você guiar um Fusquinha, eu já tive Fusquinha, você administra aquele carro numa velocidade
normal, tá? 70, 80, ou vai, eu já pegava 100, 120 no Fusca. Eu lembro que uma vez eu tomei multa e eu falei pro guarda, falei, vou guardar essa multa aqui para mostrar para meus amigos quanto que eu tava passando, o senhor me multou. E era um Fusquinha, tá? Mas que eu corria risco, corria. Agora, você irrigar pasto, eu estou convidando você a andar a 200, 250 km por hora. A sua pastagem vai andar muito rápido. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que você aprenda a manejar pasto primeiro, faça um rotacionado, faça um pasto adubado, bem adubado, aí você parte para a irrigação. Então, se você cumprir essas etapas primeiro, você não será surpreendido com um manejo que vai ser explosivo na sua propriedade. Se você fizer tudo isso, você vai ser um grande pecuarista bem-sucedido com uma pastagem irrigada. Tá bom? Obrigada, professor. Vamos lá, um bate-bola. Quais são os dias mesmo do workshop? O workshop, dia 18, dia 20 e dia 22 de março. Você tem encontro marcado comigo, não falte. Que horas que a gente libera as aulas pela manhã? Lília, nós liberamos logo cedo, porque tem gente que acorda cedo, pecuarista madruga, com o galo cantou, ele já tá jogando milho pro galo. Então, para que esse pecuarista não perca seu tempo, às 8 horas da manhã, ela vai estar liberada. Nada impede que você vá na sua fazenda primeiro, vai resolver seus problemas, depois, no final do dia, na tranquilidade, você sentado numa rede, numa cadeira, no seu escritório, você vai assistir aquela aula. O que não pode é você passar a semana toda, entrou no ar dia 18 a primeira, depois entrou no dia 20 a segunda live, depois no dia 22 entrou a terceira live, quando chegar no final de semana, ela sumiu. E você perdeu a sua oportunidade. Para se inscrever, professor, lembra que no Instagram tem que escrever o que aqui nos comentários, a palavrinha? Ô, pasto, pasto. Eu durmo pensando em pasto, eu sonho dormindo em pasto. Olha, se bobear, eu namoro a minha mulher no pasto. Então, olha, a gente tem que... E tem que ter aquilo que eu falei, olha, um olho pro gado e um olho pro pasto. E lá no YouTube, o link tá na descrição, tá, gente? É só clicar lá. E outra, faça a inscrição completa. Não espere só as aulas por e-mail, não. Entre no grupo de WhatsApp, que, ó, silencioso, só o professor fala lá, coloca as aulas lá e o time dele. Fica tranquilo. Bom, a gente encerra por aqui. Eu encerro sempre com a minha frase, que já vai virar uma frase de cabeceira para você, que é: o sucesso que você ainda não tem é fruto de um conhecimento que te falta. E quem vai te dar esse conhecimento é o professor Wagner Pires. Não vai atrás de guru, não. Vai atrás de quem tem conhecimento prático, de 40 anos no campo, faz o arroz com feijão muito bem feito, tem conhecimento em novas tecnologias, roda o Brasil inteiro e a América Latina. Os resultados do professor Wagner e das pessoas que são clientes deles e dos alunos dele falam muito mais alto do que muito blá, blá, blá que a gente ouve por aí, viu? Obrigada, professor. Até amanhã. Até amanhã, Lília. Um beijo no coração seu e de todos que estão nos assistindo. E tamo junto. Temos dia marcado, dia e hora marcado para nos encontrarmos, ok? Para te ensinar a dominar o manejo de pastagem nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Não se esqueça disso. Tchau. É isso aí. Um abraço.